Nesse vídeo eu vou explicar mais profundamente sobre o transtorno, de anorexia nervosa. Foi um pedido de vocês, então vamos entender quais são os critérios, os sinais importantes que a pessoa precisa apresentar para que a gente identifique, e diagnostique uma pessoa com anorexia nervosa. Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos falar especificamente do transtorno de anorexia nervosa. 3 pontos fundamentais que a gente vai observar e vai ter que avaliar para entender se a pessoa de fato apresenta esse transtorno. Então a primeira questão, a pessoa ela precisa apresentar um peso abaixo do esperado, Então a gente faz aquele cálculo para o adulto do índice de massa corpórea, então essa pessoa tem que estar abaixo desse nível. Quando a gente vai pensar nas crianças, o médico tem aquela curva de desenvolvimento que ele vai acompanhando, então que a criança vai ter que ir apresentando aquele desenvolvimento dentro do esperado que já está estabelecido ali. Então a criança, se for a criança, e a gente tem casos de anorexia em crianças, a gente precisa acompanhar e ficar atento. Então essa é a primeira questão que a gente precisa observar. Essa criança não está dentro daquela faixa esperada para o desenvolvimento da idade dela, aquele adolescente, aquele adulto, aquele idoso, ele está com índice de massa corpórea abaixo do esperado. Então, ou seja, essa pessoa ela já tem uma redução significativa de peso. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, isso que precisa estar bem claro, precisa avaliar. É facinho achar essa conta, vocês jogarem no Google, vocês vão ver lá e a gente consegue identificar com maior facilidade, tá? Segundo ponto importante, apesar dessa pessoa estar com esse peso abaixo do esperado, ela tem um medo enorme de ganhar peso. Então, ela tem baixa crítica, isso é super importante. Então, geralmente, o que acontece? São as pessoas que convivem, que começam a perceber, que começam a ter um incômodo, e começam a perceber que tem alguma coisa de errada, porque a pessoa geralmente não faz essa crítica, não é tão claro para ela. Então, ela está abaixo do peso e ela tem uma preocupação, um medo muito importante de ganhar peso. Então, esse é o segundo ponto muito importante. A pessoa vai relatar, ela vai comer dentro da normalidade, comer aquele pouco, ela vai querer fazer atividade física, ela vai ter uma preocupação muito grande em perder peso ou, vai deixar de se alimentar, vai reduzir muito, o consumo calórico. E ela vai relatar, quando perguntada, que ela tem um medo, ela tem uma preocupação de ganhar o peso. E o terceiro ponto, então, é uma distorção de percepção mesmo. Então, essa pessoa, ela vai ter uma visão inadequada. Ela vai olhar para o corpo dela magro e ela ainda assim vai achar que tem algum problema. Então, é muito comum que a pessoa seja magrinha, às vezes, então se tá num grau mais avançado, a pessoa é muito magra, mas ela vai olhar pro corpo dela e ela vai dizer pra você, não, mas tá vendo? Aqui a minha barriga ainda não tá perfeita, mas tá vendo? O meu quadril ainda é largo. E claramente as outras pessoas à volta vão perceber que ela já está muito magra, mas ela vai ter uma distorção, dessa percepção corporal, tá? Então ela vai olhar para aquele corpo que está muito magro e ainda assim ela vai identificar algum local, às vezes específico, inadequado para ela, tá? Mesmo aquelas bem magrinhas, eu falo elas porque predominantemente é um transtorno que mulheres vão desenvolver, Então as mulheres vão desenvolver muito mais do que homens, não é que homens não tenham, mas a predominância é maior em mulheres. Então essa distorção em relação à visão do próprio corpo, ela também tem que estar presente. Então a pessoa vai apresentar o baixo peso importante, ela vai ter um medo, uma preocupação muito grande em ganhar peso e ela vai ter uma distorção da visão corporal dela, tá? Então esses são os 3 pontos fundamentais que tem que observar, tem que acompanhar. Se você tá aqui porque você tem preocupação com alguém da família, com alguém que você convive, isso é muito importante. Por quê? Porque o paciente ele vai ter uma dificuldade de identificar, esse problema, ou ele vai demorar um pouco mais para perceber esses prejuízos, e esses prejuízos eles acontecem, e os prejuízos eles vão acontecer porque a pessoa ingere uma quantidade calórica muito baixa, então ela vai apresentar lentidão, sonolência, ela vai ter uma lentificação dos processos cognitivos, ou seja, ela tem uma série de prejuízos. Pode ser que ela demore um pouco mais para perceber. Então você que convive, geralmente os familiares, os amigos, tem uma percepção um pouco mais rápida do que o próprio paciente. Então esse apoio também vai ser muito importante. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.